Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Um tema aqui de interesse, o pessoal deve estar acompanhando aí o que está, por exemplo, acontecendo nos Estados Unidos da América. Nós estamos aqui no início de 2024, não vamos entrar na discussão em si, mas a questão é a entrada desenfreada de pessoas pela fronteira norte-americana. A estimativa é de que mais de 6 milhões de pessoas já cruzaram. Claro, muitas pessoas estão desesperadas, querendo melhorias de vida, e outras, sabidamente, são integrantes ali que sequestram pessoas, exigem resgate para fazer depois a travessia das pessoas e sequestram os familiares para continuar ganhando dinheiro, traficam drogas, um problema bem grande ali. E o governo federal, segundo consta lá, não tem tomado providências adequadas e continua esse trânsito de pessoas. Tanto que o estado do Texas e outros 20 e tantos estados declararam que está acontecendo uma invasão nos Estados Unidos, e estão tomando providências, já que o governo federal lá não está tomando providências, não impedindo essa entrada. Não vamos entrar nessa discussão, se é para entrar ou não entrar, não vamos entrar nessa discussão. Para nós isso é um problema muito sério, mas não vamos entrar. Mas a questão é a seguinte, e daí é o que importa aqui do vídeo. Já devem ter visto aí o pessoal que é rastreador experiente lá, como nos Estados Unidos existem milícias privadas fazendo patrulhamento de forma armada, pessoas camufladas, organizadas, como se fosse uma organização paramilitar, fazendo o patrulhamento armado dessas áreas de fronteira, tentando evitar esse ingresso ilegal de pessoas, especialmente essas que tenham eventualmente mal intenção. A pergunta é, será que aqui no Brasil seria permitido também um tipo de iniciativa dessa por parte dos rastreadores, por exemplo? Aqui no Brasil nós temos excelentes rastreadores, civis ou militares, pessoas com conhecimento em técnicas de sobrevivência, técnicas de patrulha rural, técnicas militares, técnicas, simplesmente conhecimentos de ambientes naturais. A pergunta é, será que seria possível aqui no Brasil alguma coisa semelhante, próxima dos Estados Unidos? Por exemplo, pessoas preocupadas com avanço de práticas ilegais em determinada área, montarem milícias privadas, inclusive armadas, para fazer o patrulhamento dessa área em colaboração com as forças de segurança pública? A resposta é não, simplesmente não. Aqui no Brasil, por exemplo, muito rapidamente, se pegar o Código Penal, está aqui, é o artigo 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear a organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse código. 4 ou 8 anos. Claro, alguém pode falar, não, mas a milícia não está tirando essas milícias que são criminosas, que nós temos aqui no Brasil. Essas pessoas aqui, por exemplo, estariam de boa intenção, querendo ajudar. Mas né, a boa intenção aqui no Brasil, no nosso entendimento, infelizmente, muitas delas é caracterizada como crime. Por exemplo, eventualmente entrar nessa seara da segurança pública, isso poderia caracterizar crime de exercício legal da profissão, por exemplo, ou andar com equipamentos de arma de fogo, por exemplo, fora de algumas especificações muito restritivas aqui no Brasil, poderia ser crime legal de porte legal de arma de fogo, ou ingressar em áreas, nessas áreas que são aqui de vegetação aqui, poderia eventualmente caracterizar, só pela entrada com esse equipamento, eventualmente prática de crime de caça ou ingresso nessas áreas de preservação com equipamentos de caça. Então aqui no Brasil não, é proibido, é proibido. Aqui no Brasil, quem tentar fazer alguma coisa dessa é proibido e pode ser preso, porque é crime aqui no Brasil. E nos Estados Unidos, como é que eles fazem? Porque nos Estados Unidos, as milícias privadas bem intencionadas, elas não são só permitidas, elas são consideradas como um fundamento de um Estado livre, de um país livre. Está escrito aqui, eu vou ler aqui, é a segunda emenda da Constituição norte-americana, está aqui, a well-regulated militia being necessary to the security of a free state. The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Significa, uma milícia bem regulamentada é necessária para a segurança de um Estado livre. E o direito das pessoas de terem armas e formarem milícia não pode ser infringido. Isso aqui é a segunda emenda da Constituição norte-americana. Está aqui, é só pegar na internet, segunda emenda da Constituição norte-americana. As milícias são consideradas como sendo necessárias para um Estado livre. E aqui é o Código Penal do Brasil, né, para caracterizar que aqui no Brasil é crime. Portanto, nos Estados Unidos, não só é permitido, isso está uma discussão grande, alguns querem acabar com isso, mas como está numa emenda à Constituição, está na Constituição norte-americana, fica muito mais difícil tentar acabar com isso. Portanto, lá, as milícias privadas do bem, bem organizadas, armadas, são consideradas como necessário para um Estado livre. Necessário para um Estado livre. Aqui no Brasil, crime, não pode. Portanto, se rastreadores muito bem intencionados, ou pessoas que conhecem técnicas de sobrevivência, civis ou militares, pretenderem criar algum tipo de associação dessa natureza, mesmo que bem intencionados, podem ser presos, especialmente atualmente
nessa atual conjuntura. Portanto, por mais que rastreadores aí, temos rastreadores excelentes no Brasil, com muitos conhecimentos, poderiam colaborar muito, não para substituir força de segurança pública de maneira nenhuma, não é isso não, mas para chegar em algumas áreas mais de difícil acesso, com uma permeabilidade, uma flexibilidade maior, uma rapidez maior, uma continuidade maior dessas atividades. Aqui no Brasil é crime, portanto pode ser preso. Portanto fica aí nosso lamento aqui. O Brasil poderia se alinhar com isso, muitas pessoas, rastreadores do bem, poderiam ajudar muito nesse setor de ajudar a fazer o monitoramento, rastreamento, incursão nessas áreas, mas infelizmente aqui no Brasil isso é crime. Portanto é inviável aqui no Brasil qualquer tipo de tentativa de fazer isso. Portanto fica aqui a noção. Deixar bem claro aqui para não haver dúvida nenhuma, é crime, não pode. O que nós estamos falando é que o modelo norte-americano, lá se permite, as milícias são respeitadas e consideradas fundamental para um Estado livre. Aqui no Brasil, não pode. Quem fizer vai ser preso, pode ser preso. Portanto, fica aí a noção, um comparativo, né, pegando esse cenário atual que está acontecendo nos Estados Unidos, não se sabe o que vai acontecer lá, a situação é bastante grave, dado que mais de 20 estados declararam que os Estados Unidos está sendo invadido e o governo federal de lá não está fazendo nada, deixando as pessoas entrarem, com o risco dessas pessoas se tornarem, muitas delas, mal intencionadas, células adormecidas que podem a qualquer momento praticar qualquer ato. Isso está documentado nas investigações que estão em curso, uma situação bastante grave. Mas aqui no Brasil, só para fim de comparação, aqui não, aqui seria crime, portanto fica aí a nossa mera sugestão aqui, não, é impossível aqui no Brasil, quem tentar fazer alguma coisa parecida como essa pode ser considerado criminoso e preso, infelizmente. Essa, portanto, é mais dica do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.